Fala, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde, Zeca. Boa tarde, galera. Boa tarde, Vanessa. Valeu aí, tá? Pessoal, a gente teve um probleminha técnico, mas já estamos aqui firmes e fortes. A Areta está aqui, a Carlinha está aqui, a Cris, a Elizabeth, o Will, a Fabi, a Marcilene, a Raquel, o Ricardo, a Thalita, o Vanderlan, o Zeca, a galera em peso aí, para pegar notícias sobre concurso, mas principalmente as dicas da professora Tatiane, Super Tati, daqui a pouco ela vai entrar, umas 6h10 mais ou menos, falando um pouquinho sobre dicas de português e interpretação de texto para você que está estudando para concurso, tá bom? Ela vai focar principalmente no CESP, porque a gente tem uma prova aí bem na boquinha da garrafa aí, que é o PF e PRF, muita gente vai prestar, mas dicas gerais de português e interpretação CESP nunca são demais, certo? Pessoal, vou iniciar a nossa live falando aí das vagas de concurso, só que como a Tati vai entrar e ela vai ficar um bom tempo dando algumas, né, essas dicas, eu queria passar para vocês o seguinte. Alguns cursos vão iniciar as aulas, iniciaram já, inclusive eu estou aqui hoje em Santo Amaro, e a gente já teve aula aqui hoje de manhã. Então, as aulas de manhã retornaram em algumas unidades, tá? Faz o seguinte, tá com dúvida? Não sabe se vai começar, se não vai começar? Uma dica, entra primeiro na sua grade de aula. Verifica se já tem aulas agendadas ou não, ou se tem um recadinho lá para você, como tem, tá? Então, por exemplo, o pessoal da noite, um recadinho lá no canal do aluno, que as aulas live continuarão, porém, as aulas presenciais até segunda ordem aí, por conta do decreto da pandemia, a gente ainda não tem confirmação da data de retorno. Mas manhã já tem, tarde já tem. Então, na dúvida, olha no seu canal do aluno, olha lá na agenda de aulas, né, dessa semana, e se continuar a dúvida, liga para a gerente, manda um zap aí para a unidade para vocês poderem tirar essas dúvidas, tá bom? Segunda coisa, hoje a gente vai ter a live, as dicas da Tati. Semana que vem a gente tem dicas de constitucional e administrativo. Na outra semana, dia 19/4, constitucional e administrativo. Dia 26/4, informática. Dia 3/5, penal, processo e legislação especial penal. Dia 10/5, raciocínio lógico e estatística. E dia 17/5, contabilidade. Então, esse é o calendário de dicas que a gente tem a partir de hoje, né, que inicia aí com português e interpretação com a Supermestre Tati, tá bom? Então, não percam as nossas próximas semanas de panorama com essas dicas. Vamos lá, galera. Vamos iniciar a falar das vagas de concurso, como sempre. Então, ó, aqui em São Paulo, a gente tem concurso do Consórcio Intermunicipal de Leme, são 20 vagas, remuneração chegando a R$ 1.947, inscrições vão até 22/4. Concurso de Ferraz e Vasconcelos, tem concurso, tem cargo aí, ó, Zeca, tem para advogado, tem para psicólogo, tem para contador. O concurso é bem interessante, são 83 vagas, R$ 7.120 de salário, as inscrições vão até 22/4, a banca que é a VUNESP. Tá? A gente falou desse concurso semana passada. Prefeitura de João Ramalho, inscrições até 22/4, R$ 1.045. Prefeitura de Osasco, também inscrição até 22/4, 44 vagas, R$ 1.550. Prefeitura de Santo Anastácio, até 22/4, 21 vagas, R$ 550. Prefeitura de Valentim Gentil, 22/4, R$ 750. Concurso da CETEC, 32 vagas, R$ 8.286,35, e as inscrições aí até 20/5. Essa prova já está marcada, a prova está prevista para dia 18/7, tá? O concurso de Ferraz também já tem prova definida em edital. É bom dar uma olhadinha aí para fazer seu cronograma de estudos.
Concurso da Prefeitura de Marília, inscrições até 20/4, R$ 811. Prefeitura de Barueri, inscrições até 19/4, 6 vagas, R$ 9.090. Prefeitura de Taquarituba, 19/4, 5 vagas, R$ 15.360. Prefeitura de Itapuí, inscrições até 15/4, 3 vagas, R$ 1.928. Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, a FUNCAMP, 1 vaga. Prefeitura de Embaúba, até 12/4, ou seja, até hoje, R$ 13,43. Prefeitura de Guarulhos, também, até hoje, 37 vagas, R$ 15.654. Prefeitura de Várzea Paulista, 12/4 também, né? Caieiras já fechou, né? Agora, a Várzea Paulista, R$ 5.301. Prefeitura de Porto Feliz, Câmara Municipal de Porto Feliz. Pessoal, não esqueçam, tudo que tem tá achurado aqui é porque tem edital publicado, mas ainda não abriu inscrição. Então, as inscrições da Câmara Municipal de Porto Feliz até 26/4, 1 vaga, R$ 1.845. E a Fundação Hemocentro do Rio de Ribeirão Preto, inscrições até 15/4, 1 vaga, R$ 4.125. Aí a gente entra com as vagas em outros estados. Então, a gente tem vaga no Amazonas, vocês estão vendo aí, né? Na Bahia, Prefeitura de Teolândia, ó, tem vários cargos, ó. Prefeitura na Bahia aí, ó, pagando R$ 7.500, 322 vagas. Gosto de concurso assim, paga legal e tem bastante vaga. Também fecha hoje. Dá uma olhadinha, vê se dá tempo. Não esqueça, eu ainda falei disso semana passada. Tem concurso que as inscrições não fecham meia-noite, tá? Então, se você vai prestar um desses concursos, tem que ficar atento. Concurso do Departamento Penitenciário DEPEN, né? Inscrições até 16/5, 107 vagas, R$ 8.293. Ceará também, né? 295 vagas, R$ 8.700. Alguns concursos no Distrito Federal, Ministério Público do DF, Conselho Federal de Química, Conselho Regional de Serviço Social e Defensoria Pública do DF. Vários cargos, várias remunerações, várias escolaridades, tem que ficar de olho aí e ver o que é melhor para você. Esse concurso é legal da Serpro, inscrições até 26/4, R$ 7.620. Semana passada eu falei cargo a cargo dele, tá? Universidade Federal do Espírito Santo, aí tem Goiás, várias vagas, ó, remunerações diversas aí, R$ 4.700, vai até R$ 4.700, alguns concursos chegando a 330 vagas, tá? Maranhão, temos concurso também no Maranhão, temos no Mato Grosso do Sul, ó, Mato Grosso tem cargos que vão chegar a R$ 10.000, tem cargos no Mato Grosso do Sul que chegam a R$ 18.536. Alguns concursos em Minas, né? Chegando aí a R$ 12.000. Alguns concursos passando de 100 vagas. Tá, ó, Prefeitura de Nazareno, R$ 12.936. Universidades, né, diversas, prefeituras diversas, Câmara Municipal de Uberlândia. Estou vendo a hora que sai esse concurso do ISS, tem também no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, 1.098 vagas, remunerações que podem chegar a 8.466 vagas. Galera, na dúvida, joga lá, concurso no Google, Prefeitura de Leopoldina, inscrições até 15/4, ele vai te dar o link certinho, pode ficar, hoje está muito fácil, né? Acessar e pegar as informações e editais de concurso. Eu sempre faço um site só, porém, a maioria desses cargos aqui, principalmente de São Paulo, tem lá no site da Central, você pode ver e acompanhar tudo por lá, tá? Temos concursos no Pará, alguns, né, pagando aí até acima de R$ 7.700. Pará e Rondônia, Conselho Regional de Biomedicina. Algumas vagas no Paraná. Tem um concurso aqui, ó, Prefeitura de... não, isso aqui é na Paraíba, estava junto. Tá? Então, ó, concurso na Paraíba, 618 vagas, R$ 6.400. Ó, lá no Paraná, algumas prefeituras pagando quase R$ 10.000. Ó,
Consórcio Intermunicipal de Saúde, pagando 15, isso aqui deve ser concurso de área de médico, dá uma olhadinha. Alguns concursos em Pernambuco, alguns com inscrição aberta, já a remuneração de 15 mil, 12 mil, 10 mil reais, tá? Tem concurso que ainda não abriu, tem 634 vagas. Piauí também. Ó, você faz Piauí, Secretaria da Fazenda, não sei se tem cargo fiscal aqui, mas tem, é da Secretaria da Fazenda. É que nem aqui, a gente tem um cargo da Secretaria da Fazenda de nível médio que paga muito bem também, é muito legal. Rio de Janeiro, Marinha. Rio de Janeiro, Rio Saúde. Rio Grande do Norte, né? Vários concursos no Rio Grande do Sul, né? Remunerações aí chegando a 11 mil reais, tá? Ó, Prefeitura de Rondônia, Prefeitura de Roraima, 175 vagas no Tribunal de Contas, desculpa, Tribunal de Justiça de Rondônia, tá? Tem gente que quer, porque quer Tribunal de Justiça, inclusive eu vou falar do TJ daqui a pouquinho. Muito concurso em Santa Catarina, tá? Vários cargos, remunerações, ó, chegando a 18.900. Tem remuneração para todo tipo de gosto, tá? Sergipe, Conselho Regional de Enfermagem, e Tocantins, Corpo de Bombeiros de Campinas, Exército, Marinha, tudo com inscrição aberta, tá? Isso é muito importante que vocês vejam e acompanhem. Pessoal, falando aí um pouquinho do TJ, né? Mais uma notícia, saiu essa semana, está publicado hoje lá no site da Central, tá? Que o presidente confirma a realização de nova seleção para o Tribunal de Justiça. Então, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Geraldo Pinheiro Franco, com alguns representantes de entidades de servidores, confirmou que o órgão já está tomando as providências para um novo concurso. A gente sabe que tem gente que não acredita, tem gente que só acredita quando o edital está publicado. Aqui a questão nem é essa, a questão é, se você deixar para estudar só quando sair o edital, vai ficar muito complicado. Então tem um rol aí de matérias, português, matemática, raciocínio, os mesmos direitos da informática, alguns, né? Eles são de suma importância para qualquer concurso, né? São base para qualquer concurso que você queira prestar e que você queira uma remuneração interessante, como é o caso aí do TJ. Então, não deixa para cima da hora, tá? No dia 6 de março, nós fizemos uma live, eu e o professor Eduardo, falando tudo do concurso, dicas de estudo, falamos de como montar um plano de estudos, falamos quais são os critérios de avaliação. Então, é um concurso que o último foi realizado em 2017, na capital e em Campinas, e em 2018 no litoral e demais cidades do interior. Quem realiza esse concurso é a VUNESP, eles têm aquela característica, né, de trabalhar com a literalidade da lei, é um concurso mais tranquilo de você estudar por provas anteriores, porque não muda muito. Lembrando que o concurso exige de nível médio e a remuneração inicial é de R$ 6.301. O auxílio alimentação, R$ 990, né? Então, não dá para perder tempo. Tá, então fica arrumando confusão. Eu só acredito vendo, eu só vou estudar depois que sair o edital. Você sabe que se você deixar para estudar depois que sair o edital, vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? A gente sabe que o concurso de Carapicuíba para professor teve prova suspensa, não só esse. A gente teve mais prova suspensa, teve IBGE, que também teve prova suspensa. Inclusive, Maria Amélia está aqui com a gente hoje, ela estava estudando aí forte para o concurso, teve que dar uma segurada. A gente tem o concurso da Unicamp, que eu mandei aí para a galera do passaporte, alguns detalhes, né? As inscrições começam dia 19/4 e a remuneração pode chegar a R$ 6.606,32, tá? As vagas são para quem tem o nível médio técnico e nível superior, não tem vaga para todas as áreas, mas é um concurso bem interessante, né? E vale a pena você ficar de olho, começar a se preparar para ele, caso você tenha interesse, né, em trabalhar na Unicamp, lá em Campinas, maravilhoso, tá bom? Vamos falar um pouquinho
de alguns concursos, que o pessoal mandou uma mensagem para mim, falando de concurso de agências reguladoras. E as agências? Que eu sempre, quando eu falo de algum concurso, eu falo do Ministério Público da União, falo do Tribunal de Justiça, falo de polícia, e algumas pessoas pediram para eu falar de algumas agências reguladoras. Pessoal, a gente tem a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que deve, né, ter também, junto com esse monte de concurso, um novo pedido de concurso aí para os próximos, né, meses. Vamos aguardar que o Ministério da Educação, Ministério da Economia também valide, né? Guedes, autoriza concurso para nós. Os cargos são de especialista e técnico em regulação ou analista e técnico administrativo. Tem cargos para quem tem nível médio e nível superior, e a remuneração pode chegar a R$ 21.036,46. Qual que é o status do concurso? O concurso foi solicitado, agora tem que estar aguardando, né, a autorização. A gente tem também um concurso para a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Também foi solicitado um novo concurso. São 109 vagas previstas para cargos de técnico e analista administrativo e técnico e especialista em regulação de serviços de transporte aquaviários, tá? Deixa eu pegar aqui, que saiu da página. Tá bom? Então, as remunerações podem chegar a R$ 21.036,46. Eu adoro concurso assim. Concurso de agência reguladora, esses concursos tipo de Tribunal de Contas. Os caras pagam muito bem. Tem que abrir o olho e ficar de olho nessas vagas. Foi o que eu acabei de falar do TJ. Quando você já tem um rol de disciplinas cursadas, um conteúdo que você já tem controle sobre o processo de evolução, você já foi melhorando aí, você consegue aproveitar esse tipo de oportunidade. Então, o que você não pode é não estudar. Você tem que estudar todos os dias, mesmo que seja um pouquinho, criar um cronograma de estudos, né? A gente tem várias aulas lá no YouTube da Central falando como criar um cronograma de estudos, falando como fazer as coisas iniciarem, por onde começar, como que eu crio critérios, quais são os critérios que eu utilizo para escolher começar por um determinado conteúdo ou não, e é isso que a gente precisa fazer, tá? Tem também o concurso da Anvisa, tá? Também foi solicitado, tem previsão de 89 vagas, tá? Se bem que teve um aumento aí que os caras querem chegar até 94 vagas. Os cargos são para especialista e técnico em regulação e analista e técnico administrativo. A remuneração também pode chegar a R$ 21.036. Tem aí a Agência Nacional de Águas, também teve pedido protocolado, tá? E a previsão é que sejam 100 vagas para cargos de nível médio e nível superior. Técnico, analista e especialista, além de analista e especialista, né, da Agência Nacional de Águas. Remuneração também pode chegar a R$ 21.036. Temos também concurso da Anatel, né? A agência protocolou também uma nova solicitação junto ao Ministério da Economia. São 333 vagas previstas para cargos de nível médio e nível superior, tá? Seriam cargos de técnico, analista e especialista, e também R$ 21.036 inicial de remuneração em algum dos cargos. Então, gente, é muito bom, tá? Então, não esqueçam, peguem alguns editais anteriores dessas agências, caso você tenha interesse. Claro, a maioria delas são para trabalhar em Brasília, tem gente que não tem problema nenhum, iria, né? Fica aí a cargo de vocês avaliar. Tem concurso da FUNAI também, que eu acho super legal, Fundação Nacional lá do Índio, solicitou também vagas, IBAMA, FUNAI, FUNARTE, tudo com concurso solicitado, gente. E alguns cargos pagam exatamente isso, a remuneração acima de 18, 19, 20 mil reais. Então, não esqueça, ó, FUNAI foi solicitado 826 vagas, tem a FUNARTE, que foi solicitado 159 vagas, e tem o IBAMA, que foi solicitado 2.311 vagas para cargos de analista ambiental, analista administrativo e técnico administrativo. O IBAMA paga um pouquinho menos aí em alguns casos. Tem também o concurso do Inmetro, que está sendo aguardado,
né, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, também cargos para nível médio e nível superior, remunerações podem chegar a R$18 mil, e o concurso do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, vagas para analista em ciência e analista em tecnologia. Vagas para nível médio e nível superior, 112 vagas, podendo aí, claro, né, gente, isso aí é pedido, não sei se entra esse número, que nem a Receita Federal, 3.360 vagas. Pode ser que seja menos, mas os caras pedem a necessidade. Aí, de acordo com o orçamento que vai ter para a realização de concursos, que a gente já falou disso também nas semanas anteriores, qual é o plano dos caras aí de ter concurso, né? Pode ser que saia a qualquer momento. Vamos ver aqui. A Tati deve estar entrando daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu vou dar uma adiantada em algumas coisas aqui. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, eu recebi hoje uma informação que o TCE Amazonas também pode sair a qualquer momento. É um concurso que vai ser feito pela FGV, paga-se muito bem nos tribunais de conta, né? Tem essa informação aí de que o TJ vai liberar concurso a qualquer momento para a gente também. Ai, tô vendo a hora, gente, tô vendo a hora. Isso vai ser muito legal, tá? Vocês querem saber de algum concurso? Enquanto a gente aguarda a Tati entrar, que ela já deve estar entrando aí, eu combinei com ela 6h10. Quem que quer saber de algum concurso diferente? Conta para mim. Oi, Thalita, tudo bem? Pessoal, amanhã eu tenho uma aula no curso da Polícia Civil de manhã, nas lives da Polícia Civil, né? Sobre técnica de estudos, como estudar para concurso. Eu vou falar um pouquinho de como fazer resumo, como estudar por questões. Se você é aluno da Central de Concurso, você tem acesso às lives, e você não tem aula amanhã de manhã, tem lá a live de técnica de estudos comigo, tá? Não, ainda não, Thalita. Não tem nenhuma informação sobre o concurso de Mauá, nem de ADI, nem de PEB, nem de nada. A LESP também não, Zeca, a gente não tem nenhuma informação sobre esse concurso, tá? A gente está aguardando. E são concursos, gente, muito interessantes, porém que a gente não tem, né, notícias. Inclusive, essa semana eu passei para o pessoal do Passaporte uma relação dos concursos que tem autorização que vai sair, que de alguma forma já estão aí no gatilho, né? Mas nada. A LESP, sensacional o concurso, mas eu não sei. A gente tem que aguardar e esperar. Amanhã a live é às 9h, vai ser ao vivo, vai ficar gravada, mas vai ser ao vivo, tá? E quem quiser pode participar. Ó, a Tati chegou na parada, vai, né, abrilhantar nosso panorama de oportunidades, trazendo super dicas. Vocês já pegaram o caderno? Gente, quando você vier para as dicas de segunda-feira no Panorama, como eu falei, hoje é a Tati, português e interpretação. Semana que vem é constitucional e administrativo. Na outra semana, dia 26, é informática. Depois, no dia 3/5, é penal, processo e legislação especial. No dia 10/5 é raciocínio lógico e estatística. E no dia 17/5 é contabilidade. Tem que vir com o caderninho na mão para poder anotar as dicas dos professores. Tem que aproveitar a oportunidade. E aí, Tati? Já estou por aqui. Estou só Aê, ouvindo. gata! É nóis. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Muito bem, muito bem. Tá Ó, eu já estou com o meu caderno aqui, já estou com a minha caneta, com o meu lápis, que eu sou dessas, eu gosto de caneta e lápis, que eu também quero pegar umas dicas. Né? É isso aí. Tá? Você está na escola? Hoje eu estou em Santo Amaro. Ai, que legal. Eu vim aqui, né? Tava morrendo de saudade,
Né? De manhã, graças a Deus, algumas unidades voltaram à aula. Acabei de falar para o pessoal, está na dúvida, entra no horário, vê se tem aula agendada. Está com dúvida, liga na unidade. E, principalmente, se ainda não se sente seguro para voltar, continua nas lives, continua aqui no Panorama, né? Que vai se preparar para o concurso de qualquer jeito, né, Tati? É desse jeito. Nós temos possibilidades para tudo, né? Dá para fazer em casa, quem se sentir seguro, né? Tiver a vontade para voltar também. O negócio é não parar de estudar, né? Qualquer coisa, põe um bombril no aparelho de Wi-Fi e vai para cima, né? Que aqui em São Mateus é assim que a gente tem que fazer. Tem que pôr um bombrilzinho. Essa é a vida de muitos em São Mateus, né? Tati, eu vou deixar você aí. Essa é a vida de muitos. Eu vou deixar... Legal. Que nem meu pai e minha mãe faziam na TV, lá na anteninha. Segura, vai, para a direita, para a esquerda. Aí pegava e consegue acertar mais. É isso aí. Bom, começa aí. Eu vou continuar legal. aqui, tá? E a gente vai se falando. Tá bom, então, Vivi. Vou tomar aqui as redes. Estou vendo quem está por aqui, se eu conheço alguém. Areta é a Areta que sempre faz aula comigo, legal, tá me seguindo lá no Instagram também. Estou vendo alguns nomes aqui, vocês conhecem. Tudo bem, Areta, querida? Adriana, Will, Carla, Cristina também, né? Tá sempre comigo por aí nas lives. Maria Amélia, legal, Elizabeth, legal. Eu gosto de ver os nomes, né, para a gente... e lembrando dos alunos, alguns não conheço pessoalmente. Vivi, abre para eu compartilhar aqui, eu consigo compartilhar? Deixa só eu colocar aqui, para a gente não ficar só na conversa. Eu gosto sempre de fazer mostrar alguns slides, e aí, como a Vivi falou, vocês façam aí as suas anotações. Muitos que estão aqui sempre pegam dicas até de outras lives que nós fazemos, mas essa live para que a Vivi me convidou, especialmente para a gente falar sobre o edital da PF e da PRF, né? Em relação à língua portuguesa, né, não podemos, obviamente, falar das outras matérias, mas em relação à língua portuguesa, os editais estão iguais, né? A prova de agente da Federal, né, e também da Polícia Rodoviária Federal. Não tem nenhuma mudança de um edital para o outro. Esse primeiro slide são só algumas frases que eu costumo falar, alguns de vocês já foram meus alunos, seja no presencial ou em live, sabe que eu sempre digo que a palavra-chave para estudar português, seja para qualquer concurso, é desconstrução. A gente vem de um processo de estudo muito ligado à formalidade, não é que não seja isso que não vá ser solicitado no concurso, mas é um estudo que era só para a gente decorar. Não é? A gente vem de um estudo escolar, muitas vezes na nossa formação, até mesmo na formação superior, nós estudamos português, parece que só para decorar regra, para decorar tabelinha, e quando nós chegamos ao concurso público, em especial prova de CESP e SEBRASP, que é a instituição que vai fazer a PF e a PRF, não tem nada a ver com decoreba, né? Aliás, eu costumo dizer que aquilo que você puder decorar, a sua prova não vai pedir. Tá? Decorei uma lista de verbos. Você pode ter certeza que a sua prova não vai pedir. Por quê? Porque a prova ela é interpretativa. Nós falamos, até uma das frases que eu sempre digo aí, está nesse slide, tudo é texto, gente. Quando nós falamos que a prova ela é voltada para a interpretação de texto, não é só necessariamente que você vai ficar lendo ali o texto para saber qual foi a ideia do autor. Esse tipo de questão aparece, obviamente, mas tudo é texto. A gramática é textual. Eu às vezes vejo... A internet tem muita coisa boa, para falar a verdade, né? Mas eu sempre vejo assim, algumas porcentagens. Cai tanto por cento de questão sei lá, de texto na prova, cai tanto por cento de questão de gramática na prova, e lógico que isso é válido, né? Se a gente for fazer uma comparação, vamos pegar um tema gramatical, ortografia, se você tiver, você vai ter uma questão, numa prova de CESP. Lembrando que para esse edital, a prova é de julgamento, cada questão que você errar, você anula uma que você acertou. Não tem um número certo de questões de português, quer dizer, no edital não está escrito assim, vão ser 30 questões de português, mas por experiência, pelas provas anteriores, nos conhecimentos básicos, português
eu acho que está na parte 1, né, de conhecimentos básicos 1, é a que tem mais questões. Se você pegar as provas anteriores, era mais da metade da parte de conhecimentos básicos era português. Por que é dado tanto valor à parte de português? Retomando o raciocínio que eu desenvolvia. Porque o grande problema nosso é como nós somos ensinados no nosso processo. Se você não é da área de direito, por exemplo, você está aberto para estudar direito, você está vazio, né? Se você não estudou direito na faculdade, de matéria de direito, eu estou dizendo, o que o professor falar para você é novidade, então você está ali um poço vazio só para ser preenchido pelas informações. Português, todo mundo sabe um pouco. Por quê? Porque é a nossa língua pátria, não tem como você não saber. Você pode não saber nome, você pode não saber, sei lá, uma regra específica, mas você sabe uma comunicação. Então, quando a gente vai estudar a língua portuguesa para concurso, repito, você tem que desconstruir aquilo que você, aspas, conhece, porque a gente conhece para teorizar só decoreba. Lembre-se das suas aulas, por exemplo, no ensino fundamental e médio. Como é que você aprendia português? Era a lista de pronome, era a lista de advérbio, era a lista de não sei o quê. A gente ficava fazendo umas perguntinhas para saber se o verbo era transitivo direto, indireto. Só de ouvir esses nomes já dá um ódio no coração, né? Aliás, abrir o coração já é uma coisa que a gente tem que fazer para aprender, né, gente? Abrir o coração. A gramática é legal, por quê? Porque a gente começa a ter uma visão de que ela é prática. Quanto mais você conhece os recursos do seu idioma, mais isso te dá acesso a outras coisas. Como que você estuda a matéria de direito? Não está escrito em português lá? Inclusive num português formalíssimo. Como que você vai adquirir aquele conhecimento se você não conhece as regras gramaticais? Aí você fala, tá, Tati, aí você está na filosofia da questão gramatical e para a prova, como é que eu faço? Embora pareça ser abstrato, não é. Você pode usar as outras matérias para reconhecer as regras que você tem aprendido nas aulas, nos cursos que você tem feito. Se você vai estudar a matéria de, como eu disse, de direito, que é basicamente texto, né, obviamente, por que quando você vai ler aquilo ali, você não vê se o cujo está bem usado, qual que é o sujeito, né? Quando nós falamos com uma prova de concurso, e aqui, como eu disse, eu vim falar sobre a prova do SESC-Sebrasp, ela é baseada em texto, é porque nunca, quando eu falo nunca, nunca vai ter uma questão com uma palavra solta. Ele nunca vai falar assim para você, a palavra menino, tá certo? A primeira pergunta vai ser certo em relação a quê? A relação ao texto, é uma classificação, é para eu trocar por uma outra palavra? A prova é totalmente contextualizada, porque o que esqueceram de nos falar durante o nosso estudo, como eu disse aí, de vida, né, a nossa formação básica, é que a gramática é a base. Existem regras gramaticais para que você possa fundamentar um texto. Como que eu construo o texto, se não por construções de orações e relações entre as palavras? A prova do CESP, em especial, ela usa nomenclatura, a gente vai falar, vou mostrar daqui a pouquinho o edital, alguns pontos importantes do edital, ela usa nomenclatura, sim, mas a predominância é você reconhecer reescrita. Então, o SESC fala assim, se eu trocar a palavra X pela palavra Y lá na linha 4, o texto vai continuar certo? Aí a gente fica pensando, é só o sentido? Às vezes, quando você troca essa palavra, dá um problema de concordância, dá um problema de regência. Então, tudo é texto, não tirem isso da cabeça. Outras instituições, como a VUNESP, só a título de comparação, tá? Não vim falar sobre elas, mas uma VUNESP, por exemplo, que é uma prova objetiva, vai fazer aí TCM, TJ, que está todo mundo aí já eufórico com TJ, e tem que estar mesmo, ela é uma prova mais objetiva, então ela escreve lá, marca alternativa em que a concordância está certa. Aí você vai lá, concordância. O que é concordância? Singular, plural, masculino e feminino. Então, você tem um foco até mais prático. Vamos dizer que se nós compararmos uma prova de VUNESP com CESP, por mais que os conteúdos possam ser iguais, porque a matéria é a mesma, né, vamos dizer assim, o jeito de pedir é diferente. O CESP é totalmente textual. Então, o camarada, o candidato, e é o seu caso, muitos aqui vão fazer essas provas, ele chega lá no edital, deixa eu só trocar aqui de slide, e ele vê um trem desse aqui, gente. Vocês estão cansados de ver edital, eu estou fazendo para eu destacar alguns pontos.
A pessoa, quando olha um negócio desse, que isso aqui é só a parte de português, né? Eu copiei e colei lá o edital. Me dá um nervoso um negócio desse? Você olha e fala, não, senhor, por que, Deus? Por que eu resolvi fazer concurso público para ter esse monte de coisa? Você olha essa série de tópicos e é o que eu sempre falo, aqui a Vivi também fala, né? A gente tem o mesmo discurso. Deixa eu dar um gole no café. Qual que é o nosso diferencial? Você que está desprendendo energia, você que está desprendendo financeiramente, tempo, qual que é a sua diferença em relação a um candidato que vai estudar em casa? Ou aquele candidato que resolveu só fazer assim, não, vou estudar só as matérias mais específicas, português eu me viro, né? Que tem essas, né? A pessoa que, não, português eu se viro, né? Ainda fala assim, português eu se viro. Né, Vivi? Tô vendo a Vivi aí dando risada. Então, a pessoa que vai olhar para esse edital sem ter um direcionamento, e é para isso que nós estamos aqui, nós como, né, corpo, é saber o que ele tem que estudar dentro desse monte de informações que muitas vezes se repetem. Então, quem não tem esse direcionamento, ele vai tópico por tópico, né, e vai buscar lá como é que chama? Num índice de uma gramática, e ele acha que ele tem que estudar tudo. Porque a impressão que dá é que é tudo mesmo. E essa ordem em que aparecem aqui os tópicos do edital, não necessariamente tem que ser a ordem de estudo. Aliás, já começa aí. Como é que você, a gente fala verticalizar, né, o edital, como é que você faz para estudar o edital de português? Você não precisa ir nessa sequência. Eu vou primeiro estudar a interpretação, depois eu vou estudar a ortografia. Eu sempre direciono a questão dos blocos de estudos, mas a gente precisa saber onde que estão esses blocos. Por exemplo, e eu já vou mostrar um slide para vocês. Por que eu vou falar de classe gramatical, só para citar um exemplo, e depois eu vou, sei lá, para verbo, para depois, lá na frente, eu falar de concordância nominal. Se concordância nominal é algo que está ligado à classe gramatical. Então, você que vou mostrar isso aqui, já vou mostrar. Isso aqui é o edital, vocês conhecem, tá? Eu coloquei aqui uma tabelinha, tá aparecendo para vocês? Essa é a parte gramatical, tá? Eu já falo dos tópicos que estão ligados às questões textuais, tá certo? Então, vocês vão pensar o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, eu consigo riscar aqui, aí vocês vão acompanhando comigo. Lá no edital está escrito isso aqui, ó, domínio da ortografia oficial. Né? O que é ortografia oficial? Vocês sabem que houve a reforma ortográfica, né? Então, ele está dizendo, quando ele coloca que é ortografia oficial, ele não vai perguntar nada que esteja fora daquilo que é oficial, que já foi reformado. Por exemplo, a palavra ideia, a gente sabe que não tem acento mais, então isso é oficial, não tem como ele escrever de outro jeito, é a ortografia chamada oficial. Caem muitas questões de ortografia, eu até coloquei num bloco aí chamado uso das palavras, caem muitas questões de ortografia dentro de uma prova de SESP? Não. Se a gente for comparar, como eu disse, com os outros tópicos, você tem uma questão. Vamos pegar a prova da Polícia Federal, a última prova da Polícia Federal. Ele perguntou uma acentuação, né? Tinha uma questão lá que ele perguntava se as palavras eram acentuadas pela mesma razão. O que é ortografia, afinal de contas? Escrita da palavra. Se a palavra é com S, se a palavra é com Z. Só que, normalmente, o SESP, quando ele pergunta esse tipo de questão, ele vai para aquela parte da ortografia que está ligado, ó, até grifei aqui, coloquei aqui, que são as nomenclaturas que o edital usou, tá? Quando ele pergunta ortografia, para dificultar e para contextualizar, ele tem o hábito de perguntar dentro disso aqui, ó. Tá vendo onde eu estou riscando aqui, ó? Significação das palavras, a substituição das palavras. Então, eu vou dar um exemplo assim bem bobinho, só para a gente sacar o que ele pode fazer. Vamos supor que no texto original, deixa eu ver se eu abro aqui uma telinha aqui, ó. No texto original, por exemplo, ele escreveu assim, vou colocar qualquer frase, tá? Não sabe por quê. Então, isso aqui, ó, faz parte do texto. O texto original lá, tá? Sempre pense que a gramática é voltada para o texto, o SESP vai sempre trabalhar com trechos do texto. Então, vocês já perceberam que nós temos aqui um clássico dos clássicos quando a gente fala de ortografia, que é o uso dos porquês. O uso dos porquês, ele é recorrentemente perguntado, e é uma perspectiva ortográfica, porque ele depende do texto.
Eu espero, meus amados, muitos aqui já são estudantes, mas quem está começando agora, lembra da primeira palavra que eu coloquei lá no primeiro slide. Desconstrua, tá, gente? Esse negócio de por que pergunta, por que resposta, para nós já tem que estar superado isso, tá? Ah, eu não lembro dos porquês, eu só sei disso. Então, vá assistir as aulas de português, né, de uma maneira mais ampla, porque essas decorebinhas para nós não tem muito valor. Mas, enfim, não vim aqui para explicar os porquês, eu estou falando do geral da prova, tá? Aí, o que a sua prova faz? Ele te dá esse trecho aqui, vamos supor que esse é o trecho da prova, aí ele fala assim, ó, olha aqui onde está o meu cursor. Ele fala, se nós substituíssemos a palavra do trecho, qual palavra do trecho? Por quê? Por outra forma, estaria gramaticalmente correta. Aí ele sugere uma reescrita. O que eu quero dizer com isso? Em nenhum momento ele fala ortografia. Ele pressupõe que você, estudante, sabe que eu poderia escrever isso aqui de outro jeito. Por quê? Porque você conhece o significado dessa palavra. Você sabe a utilização do porquê. Por exemplo, eu poderia escrever isso aqui, ó. Vou escrever embaixo aqui, tá? Ele não sabe, vamos supor, tá? Deixa eu ver se eu consigo chegar até aqui, ó. O porquê. É uma outra forma de escrever. Ah, não saiu até. O porquê. Quando eu escrevo, ele não sabe o porquê, ou ele não sabe o porquê, a significação dessas palavras não altera. Mas alterou o quê? A grafia, essas palavras têm o mesmo som. Para eu saber que eu vou utilizar, eu dependo do texto. Então, o CESP, ele trabalha com reescrita. Muita reescrita, não necessariamente ele vai colocar a palavra lá, ortografia, como outras instituições fazem, como o Unesp, Carlos Chagas, né? CESP, ele pede reescrita. Tanto que, se você reparar, você viu que eu escrevi aqui em todas, ó, em todas as colunas, eu coloquei aqui, ó, reescrita de frases e parágrafos, reescrita de frases e parágrafos, reescrita, porque é assim que o CESP trabalha. Não fique esperando uma questão que necessariamente ele vai falar para você. Veja se assinale a alternativa, até porque nem é alternativa, né? Mas só para comparar. Assinale a alternativa em que as palavras têm que ser escritas com X, por exemplo. Ele não vai fazer isso, né? Até diria que essas palavras mais ligadas à grafia especificamente não é o forte do CESP. Então, qual é o meu conselho para você? Você vai estudar ortografia para o CESP? Eu vou tirar esse quadradinho aqui, tá? Você vai estudar ortografia para o CESP, você vai fazer o seguinte. Espera aí, deixa eu voltar para o meu negócio. Ó, principalmente isso aqui. Revise as homônimas e as parônimas. O que são palavras homônimas? Aquelas que têm o mesmo som, como é o caso dos porquês, por exemplo, e a grafia é diferente, e a grafia depende do texto. Sabe aqueles clássicos? Por exemplo, vou dar um para você lembrar. Seção. Tem seção com SS, tem seção com cedilha, tem seção com C. Para eu saber qual é a escrita dessas palavras, para eu saber a grafia dessas palavras, eu vou precisar saber o quê? A significação. Eu vou ter que saber como é que eu faço para substituir, certo? Dentro dessa história da ortografia, entram as palavras sinônimas e antônimas. Entra sentido figurado, sentido próprio. Está... Então, eu volto para uma frase que eu disse no início dessa minha apresentação. Tudo é texto, gente. Tudo é texto. Para eu saber a gramática, eu preciso do texto e vice-versa. Eu entendo melhor o texto quando eu conheço como é que as palavras se organizam, como é que elas se constroem. Agora, é claro que você não tem que pensar em tudo o tempo todo. Deixa eu me explicar melhor. Não é porque o CESP, de repente, ele não é tão objetivo na forma de expor a questão, que você não vai responder só o que o enunciado pediu, né? Se ele coloca uma questão de porquê, ele destaca o porquê e pede para você trocar, é com aquilo que você vai trabalhar, né? A gente tem que tirar da cabeça essa história que quando se analisa uma questão do português, você tem que analisar tudo ao mesmo tempo, porque tudo é muita coisa. Se você não tem um foco, você acaba inventando. E nós temos o hábito, quando eu falo nós, eu estou falando de um modo geral, dos candidatos, né? Nós temos o hábito de analisar questões de português por bonito e feio.
A pessoa pergunta, a frase está certa? Não, está bonita. Para mim, está boa a frase. Mas que análise é essa? Está bonita, para mim está ótima, para mim está bonita. Isso não é uma análise, porque quando a gente começa a estudar mais aprofundadamente, a gente percebe que nós chamamos de bonito aquilo que é o comum, aquilo que as pessoas têm o hábito de usar, e de feio aquilo que, sei lá, não sei. Então, isso não é uma análise, nós analisamos se é certo ou se é errado dentro da perspectiva que é questionada. Então, ortografia, repetindo, são muitas questões? Não, mas se você vai pensar em estudar questões de ortografia, pense, seria o meu destaque, nas homônimas e nas parônimas, porque elas são mais contextualizadas, e aí pode ser que isso apareça. De repente, só um último exemplo, lá no texto está escrito, vou falar mais um clássico, tá? Está escrito eminente, era para estar iminente, ou vice-versa, né? Porque ele consegue perguntar ortografia baseada na textualidade, ok? Então, esses 3 grandes blocos que eu destaquei aqui, eu quis usar as palavras do edital, mas eu vou destacar aquilo que você vai precisar mais. Então, você veja só, em nenhum momento no edital está escrito isso aqui, ó, homônimas e parônimas, sinônimas e antônimas. Mas como é que eu sei que eu tenho que trabalhar com isso? Aí entra a nossa parte, a gente fala porque nós sabemos como a prova funciona. Só que ele escreveu isso aqui, ó, ortografia oficial. Você que lute para saber que isso está dentro da ortografia. Aí que está a grande sacada da prova, tá? Saber como que você vai trabalhar. Aí, ao lado, está escrito aqui, ó, morfologia. Eu não vou conseguir riscar aqui, ó, vocês estão vendo? No edital, ele escreveu isso aqui, ó, domínio de estrutura morfossintática do período. O que significa morfossintático? É a palavra, morfologia, vamos colocar de um jeito mais objetivo, é o estudo da palavra. Certo? Aí, quando ele coloca lá, domínio da estrutura morfossintática, o candidato, que não é você, porque você está assistindo às lives, está fazendo aula, está sendo direcionado pelos profissionais, mas um candidato que não estudou, que vai lá na sorte da língua portuguesa, às vésperas da prova ele fala assim, vou dar uma olhadinha lá nos tópicos do edital, de acordo com a gramática, para dar uma lida. A hora que ele pegar na parte da gramática, lá numa gramática mesmo, sabe? Gramática Celso Cunha, enfim, está escrito lá, morfologia, ele vai perceber que ele precisa de uma vida para entender morfologia e todos os aspectos que envolvem o estudo da palavra. A morfologia, ela trabalha com a palavra, a ortografia trabalha com a escrita da palavra, escrita, se é com S, se é com Z, se é junto, se é separado. A morfologia, ela estuda a palavra. Para que a gente usa uma palavra, qual é a função de uma palavra, quando que nós usamos, por que eu chamo uma palavra hora de substantivo, hora de adjetivo, isso depende da função. Mas a morfologia, obviamente, ela traz outros aspectos. Você tem formação da palavra, você tem estrutura da palavra, só que isso não é solicitado na sua prova. Mas como é que eu vou saber, Tati? Nós estamos falando para vocês, estudando as provas, né? Quando ele fala do domínio da estrutura morfossintática, ele já está dizendo para você que ele vai... Sintaxe, ou análise sintática, é tudo que está ligado à oração. Então, só para deixar isso claro. De novo, ortografia, escrita da palavra. Estou sendo clara? Morfologia é a classificação da palavra. Palavra, classificação, qual é a função da palavra. E a sintaxe, ela estuda a oração. Como que as palavras se organizam, a palavra sintaxe significa organização, como é que as palavras se organizam para formar uma oração, e assim formar um período, e assim formar um parágrafo, até chegar ao texto, certo? Então, quando ele escreve que ele vai perguntar o domínio da estrutura morfossintática, ele já está dizendo para você, olha aqui para outro tópico, ó, que ele vai perguntar o emprego, o que é emprego? Uso das classes de palavras. Tati, não estou entendendo. Você nunca vai ter uma questão, num CESP, que ele vai perguntar assim para você, vamos supor, o que a palavra amor é? Classifique a palavra amor. Isso nunca vai existir. Ele vai colocar uma frase, que seria, então, uma oração, né? Tanto faz, você vai chamar de oração ou frase,
Naquela frase, pode ser que a palavra amor, que é conhecida como um substantivo, estou chutando, pode ser que tenha sido usado como um adjetivo, pode ser que tenha sido usado como um advérbio. Por isso que ele escreve no edital emprego das classes. Como que você usa a palavra amor? Depende do texto. Pode ser que tenha sido usada para dar nome, pode ser que tenha sido usada para caracterizar. E aí eu volto para a minha frase inicial. Tudo é texto. Tudo é texto. Quando você for estudar, claro que você vai estudar fazendo questões de SESP, então você vai sentir isso. E aí fica uma outra orientação, Viviane também provavelmente vai concordar comigo. Tome cuidado para não ficar só decorando a prova anterior, né? A prova anterior, gente, porque os alunos, eles metem aquela prova da PF, da PRF, a última que teve, mete aquilo embaixo do braço e fica tomando aquilo como uma verdade absoluta. É um excelente exemplo, mas a gente não pode dizer que vai ser a mesma coisa que vai cair ali, né? A gente tem que trabalhar com o amplo. É igual a Polícia Civil, a gente tem o mesmo problema. O aluno decora, ele começa a fazer a pergunta, aí ele começa ali e fala, essa é a A. Eu fiz alguns simulados de Polícia Civil com alguns alunos que eu oriento, e eu fiz exatamente isso para descobrir. Eu peguei questões de provas anteriores e inverti as alternativas. E aí o cara ficava indignado, não, mas eu sempre acertei essa. Eu falei, então, você acertava essa quando essa era A. Agora que ela é a E, você não acertou. Como diria o Chaves, eu sabia essa com laranja. Eu só sabia essa com laranja, com maçã, eu não sei. Mas a questão que a gente está dizendo, pessoal, é que a gente tem que trabalhar com a instituição, né, Vivi? Quando às vezes eu falo, por exemplo, estou falando aqui de classe de palavras. Aí a pessoa fala, não, mas na última prova da PF não caiu questão de classe de palavra. Meu amigo, não caiu na última, mas a gente tem que pensar em CESP, né? Como que o CESP costuma trabalhar com esse tipo de conteúdo. Então, o que eu dizia é assim, você vai fazer questões de prova, e até nesses filtros que a gente acha nos aplicativos, né? Procure reconhecer as nomenclaturas. Procure reconhecer as nomenclaturas. Quando você vir que ele fala assim para você, troque uma palavra por outra. Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu limpar. Como a nossa proposta era falar dicas de estudos, né? Então, a gente não vai resolver questões, nada disso. Eu só trouxe para mostrar mesmo, tá? Depois, se vocês quiserem, eu até deixo esse material. Eu trouxe algumas questões só para você dar uma olhadinha, nada, né, assim, para a gente resolver. Mas, por exemplo, ele coloca assim, aí ele te dá um trecho, certo? Esse trecho, obviamente, estou aqui na questão 2, deixa eu tirar um link aqui. Faz parte de um texto, você tem o texto lá, né, que tem várias questões, e aí essa é uma. Aí, o que a gente faz? Abre aspas, fecha aspas, né? Primeiro você vai ler o que ele pergunta, senão você tem que ficar lendo o trecho 2 vezes, 2, 3 vezes. Então, ele afirmou o seguinte, blá, 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 as palavras, olha o que ele escreveu, as palavras estranheza, simples e crédulos pertencem à mesma classe gramatical. Isso é um exemplo de questão. Ele poderia, no lugar de falar a mesma classe gramatical, ele poderia escrever assim, tem a mesma função morfológica? Quem tem que saber essa nomenclatura? Você. Você é que tem que saber. Você não pode olhar classe gramatical e achar que classe gramatical é ortografia, e achar que classe gramatical é o sentido, e achar que classe gramatical é, sei lá, qualquer coisa que não seja classe gramatical. Classe gramatical, vou voltar aqui, substantivo, adjetivo, esses destaques que eu dei aqui, deixa eu voltar. Esses destaques que eu dei aqui, saiu. Deixa eu abrir aqui de novo. São as principais classes a serem estudadas. Uma prova de CESP, gente, não vai ficar perguntando para você se substantivo é concreto, se substantivo é abstrato, se é simples, se é comum. Vocês acompanham o que eu digo? O que a sua prova quer saber é se você identifica, olha como que o edital é claro, o emprego. Emprego é uso. Vou recuperar uma frase que eu disse no começo dessa apresentação.
Você vai pensar assim, isso aqui eu posso decorar? Pode, então não cai na minha prova. Se eu posso decorar, não vai cair. Se você consegue decorar uma lista de substantivo abstrato, não é assim que vai cair na sua prova. Ele quer saber se você identifica quando é substantivo, quando não é substantivo. É o uso, ele coloca emprego, e isso é a partir do texto. Aquelas palavras que eu mostrei, tinha lá a palavra, sei lá, crédulos, né? Aí você fala, crédulos deve ser adjetivo. Será? Depende do texto, pode ser que seja um substantivo. Nós estudamos para provas de CESP sempre textualmente, tá? Agora, quais classes, isso é o domínio da morfologia, tá? Como eu disse, nós indicamos que você obrigatoriamente saiba. Essas que eu destaquei aqui, ó. Substantivo, adjetivo, artigo, advérbio e pronomes. Certo? Ah, mas e as conjunções? Conjunções é a interpretação de texto. Você não precisa saber lista de conjunção, você tem que saber para entender as relações textuais. E a preposição? Preposição é regência. Ninguém vai te perguntar lista de preposição, é um outro raciocínio, tá? Dando um destaque aqui em relação aos pronomes, dentro da perspectiva gramatical, tá? Quando eu falo gramatical, é gramática e texto, certo? Para esses pronomes aqui. Ô, Tati, isso aqui é o que obrigatoriamente eu tenho que saber? Sim. Isso porque nós estamos já fazendo, não é nenhum resumo no sentido de, eu vou resumir para ficar pouco. Não, é o que é imprescindível. Não dá para você ir para uma prova de CESP, falando de gramática, né, sem conhecer as classes gramaticais, os pronomes, dentro da perspectiva de textual, né, os pronomes demonstrativos dentro do texto. Isso, inclusive, vale para vocês para redação. Eu vou abrir parênteses aqui, por conta do tempo, eu vou falando mais rápido, mas vocês sabem que vocês têm a redação discursiva, né, que é a que vocês vão produzir, o texto dissertativo, e a redação oficial, que faz parte da parte básica. A redação oficial, que trabalha com você identificar, por exemplo, o que é um ofício, o que é um memorando, muitas vezes, em quase todas as vezes, é usada a redação oficial para perguntar gramática. Quando o seu examinador fala assim para você, considere que o trecho abaixo, estou escutando o que eu digo, considere que o trecho abaixo faz parte de um ofício. Então, você já está com aquilo, faz parte de um ofício. E julgue se a linguagem está adequada. O que é uma linguagem adequada para um ofício? Obviamente que é uma linguagem formal. A gente precisa desconstruir essa ideia de que linguagem formal é usar a palavra difícil. Não tem nada a ver com isso. Se você fizer uma frase, ou se alguém construir uma frase com palavras que são conhecidas, mas que essas palavras estejam cumprindo as regras de ortografia, de morfologia, a construção sintática, isso é formal. É óbvio que nós não estamos falando, né, de, por exemplo, num ofício você não vai usar uma gíria, uma expressão popular, mas a gente tem que tirar essa imagem de que linguagem formal é só linguagem jurídica, é só linguagem com palavra difícil, não é. Você pode falar de uma maneira simples, porém formal, porém correta em relação ao aspecto gramatical. Então, na redação oficial, muitas vezes, o que o seu examinador faz, vamos dizer assim, é perguntar mais de um aspecto gramatical sem te falar isso. Dentro de uma questão de redação oficial, só para aproveitar o que está grifado aqui, pode ter um pronome demonstrativo mal utilizado. Por exemplo, era para usar o este e ele usou esse. Compreendem? Faz parte de texto. De repente, tem um pronome relativo mal utilizado. Vou citar um clássico. Era para usar, sei lá, cujo, e ele colocou o cujo com um artigo, cujo o, e o cujo não aceita artigo. Então, dentro da lógica da linguagem formal, da reescrita, são vários aspectos gramaticais que podem ser solicitados, certo? Então, eu sempre digo para os meus alunos, para os nossos alunos, que nós precisamos estudar por blocos. Você faz simulações em alguns momentos, claro, mas no processo de estudo, é importante que você estude por blocos. Você faz um bloco de ortografia. Então, você faz, sei lá,
20 questões de ortografia, todas as que tinham porquê você errou. Então, você tem um direcionamento que você precisa estudar mais, né? Você faz um bloco de morfologia, isso aqui pode ser o seu norte. Você faz um bloco só com o emprego de classes de palavras, substantivo, adjetivo. Você faz um outro bloco com os pronomes. Você faz um outro bloco com a concordância nominal. Deixa eu aproveitar e fazer uma distinção aqui, ó. A concordância nominal, ela é diferente da concordância verbal. O que é nominal é porque tem a ver com as classes gramaticais. Estou sendo clara no que eu digo? Vamos pensar assim de um jeito bem simples. O que não é verbo, eu chamo de nome. Dá para acompanhar isso? O que é do verbo, você chama de verbal. Concordância verbal, regência verbal. O que não tem a ver com o verbo, você chama de nominal. Então, quando ele fala concordância nominal, ele quer saber se as palavras concordam. Que palavras? O substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome. Se elas combinam entre si, em relação ao gênero, em relação ao número, né? Pensa sempre assim, concordância, singular, plural, masculino e feminino. Se for nominal, entre as palavras. Por isso que eu digo para vocês que tem que ter uma organização. Se você está estudando classe gramatical, por que você vai parar para estudar concordância nominal só quando você for ver a verbal? Entende o que eu estou falando? Se você fala de classe gramatical, você já pode inserir questões que trabalhem com essa concordância. Por exemplo, o adjetivo tem que combinar com o substantivo, né? E tudo isso é dado a partir de textos. Dentro desses tópicos que eu destaquei aqui, vocês devem estar anotando aí. Na morfologia, tem que saber as classes gramaticais e a concordância nominal, obrigatoriamente. A sua prova trabalha com reescrita, então ele pede para trocar uma palavra por outra. A hora que você troca essa palavra, pode ser que no texto singular fique errado, tinha que ser no feminino e ficou no masculino, né? Concordância é sempre gênero e número, masculino e feminino, singular e plural. Esses são os destaques, tá? Eu acrescentei aqui a análise de tempos e modos verbais, mas realmente o SESC não fica perguntando tanto, por exemplo, se o verbo está no pretérito perfeito, do indicativo, não é o forte do SESC, mas ele pergunta a escrita, ou ele pergunta a reescrita. Então, por exemplo, vamos ver um clássico, intervir. Todo mundo sabe que o verbo intervir, ele é baseado em qual verbo vir. Aí, de repente, lá na sua prova, ele escreve assim, ó, por exemplo, tá? Vou colocar aqui rapidinho só para exemplificar. O policial interferiu na briga. Estou chutando uma frase simples, mas claro que depende do texto. Aí ele pede para você, ó, reescrever essa frase. Aí ele fala assim, se a forma interferiu fosse trocada por... Aí ele coloca aqui assim, ó, interviu, estaria gramaticalmente correto. Quer dizer, a questão é de palavras sinônimas. Eu sei que interferir e intervir são sinônimos, mas nunca existiu na língua portuguesa essa forma interviu. Sempre foi o quê? Interveio. Por que eu sei disso? Porque intervir é igual ao verbo vir. Se vir é veio, intervir tem que ser interveio. Né? Então, você percebe que ele não escreveu assim, ó, veja se a conjugação está no passado. Não, ele falou, ó, tem o mesmo sentido, reescreve a frase, e aí você tem que saber as formas do verbo, né? Está implícito o estudo de tempo e modo verbal, mas não que você tenha que ficar estudando nome de conjugação. É para você saber o verbo, não necessariamente o nome da conjugação, tá? Dá para acompanhar o que eu estou falando? Coloquem um retorninho aí para mim. Sim? Tá tudo bem? Tá produtivo? Deem um retorninho aí para eu saber. Eu estou falando bastante porque a gente tem o tempo aí curto. Mas voltando à história aqui, então, tá? Deixa eu ver. Sim, Areta. Legal. Então, eu vou grifar aqui de novo só para a gente ver. Ó. Na ortografia, dê destaque para as homônimas e parônimas. Na morfologia,
o emprego destas classes gramaticais, incluindo os pronomes, e a concordância nominal. A gente está falando assim, eu estou no processo de estudo, eu já estudei tudo, a que eu devo dar mais foco? Esses tópicos que eu estou destacando, tá? Legal, Maria, obrigada. E aí, de novo, ortografia é escrita, morfologia é a função da palavra, para que a palavra serve, ok? E sintaxe é a organização. Como que as palavras se organizam em termos para que eu tenha uma oração com sentido completo? A análise sintática trabalha com a oração. Por isso que o seu examinador escreve que a análise é morfossintática, porque não é a palavra solta, é a palavra na perspectiva oracional. Então, imprescindivelmente, conheça os termos da oração, em especial esses 3 destacados: sujeito, complemento e adjunto adverbial. O sujeito, porque é o assunto, certo? Os complementos, que são os objetos, porque eles ampliam o raciocínio do verbo, principalmente. E os adjuntos adverbiais, porque são os detalhes. Tati, eu não estudei português ainda, eu não me lembro dessas nomenclaturas, então vá fazer as aulas, vá fazer o curso. Tati, eu já estudei e ainda está faltando essa amarração. Imprescindivelmente esses tópicos que nós estamos analisando aqui. Lembrando que isso é interpretação de texto e que isso é redação oficial também, tá? Se você souber o sujeito, você sabe concordância verbal. Por quê? Porque o verbo concorda no singular ou no plural com o seu sujeito. Então, uma coisa está ligada à outra. Eu só sei se o verbo tem que ficar no singular ou no plural se eu conhecer o seu sujeito. Então, eu tenho esse foco. Enquanto isso, a regência, que é uma nomenclatura que aparece na sua prova, a regência estuda como é que os complementos se relacionam com um termo, se precisa ou se não precisa de preposição. Dentro da regência, você vai analisar a preposição, você vai analisar os pronomes o e lhe, você vai analisar a crase. Dá para acompanhar o que eu estou falando? Então, sintaticamente, conheça sujeito e complemento. E adjunto adverbial também, mas sujeito e complemento. Porque a partir do sujeito, você vai saber a concordância verbal, a partir do complemento, você conhece a regência. E tudo isso, de novo, pode ser perguntado em questões de reescrita, que tem tudo a ver com um texto. E aí, para a gente finalizar essa nossa conversa, por conta do tempo, eu dei destaque aqui para os aspectos gramaticais, não é porque os aspectos textuais sejam subjetivos. A interpretação de texto, ela é baseada em conhecimento de leitura, óbvio, quem tem o hábito de ler naturalmente interpreta melhor, mas observe, a gente tem o hábito de achar que o sujeito é uma pessoa, só isso, né? O que é o sujeito? Uma pessoa que faz a ação. Isso limita muito a nossa interpretação, porque, na verdade, o sujeito é o assunto da oração. Se eu souber identificar o sujeito, que é o assunto, então eu tenho um foco na hora de interpretar. Né? Qual é a minha dica essencial para as questões interpretativas? Antes de você começar a ler o texto, leia os enunciados. Veja se as questões são de reescrita textual, porque tudo é texto, como eu disse. Se as questões envolvem aspectos gramaticais, porque elas são voltadas para o texto. As questões exclusivamente textuais, elas têm enunciados como infere-se do texto, o autor quis dizer que, não é? E até para você voltar ao texto para fazer uma leitura aprofundada, você precisa saber o que ele está perguntando. Se é só um trecho, se é o assunto geral, se é a opinião que o autor trouxe, e use as outras matérias para treinar essa interpretação técnica. Para fechar, Vivi, interpretação nunca foi falar o que você acha do texto. Interpretar é retirar dados do texto. Sim. Eu acho que o autor quis dizer. Isso não é interpretação. Interpretar é você entender o que o outro falou a partir do uso das palavras, do sentido das palavras, das construções sintáticas, e você entender qual foi o raciocínio dado
pelo autor. Então, fique com essa informação de que se você estudar esses aspectos gramaticais, você vai ver que a sua interpretação vai ser muito melhor. Então, aconteça o que acontecer, saiba homônimas e parônimas, as classes gramaticais, concordância, os termos da oração, concordância verbal e regência. A partir disso, você tem uma ramificação mais produtiva aí para essa prova do CESP. Certo? Show de bola, show de bola. Valeu, Tati. Deu para ajudar um pouquinho? Porra! Já anotei várias coisas aqui, garanto que a galera também. Eu chamei os alunos que já tinham assistido a aula com você e que sempre... Legal! O português é sempre uma matéria-chave, coringa. Eu falo, a maioria não vai bem. Se você for bem, você está na frente de muita gente, né? Você falou chave, eu achei que você ia falar chata, que eu já ia fazer um escândalo aqui. Nunca! Eu estava me preparando, até peguei um ar aqui para falar, não vai falar português. Nunca. Português é chato. Na minha frente, ninguém fala isso. Não, o português é vida, tá? Exatamente. Obrigada mesmo por ter participado, abrilhantado aí, dar uma força para os alunos. E, pessoal, toda segunda-feira, 5h30 da tarde, no nosso panorama aqui, notícias de concurso e agora com essa sequência de dicas, beleza? Vou deixar vocês, tem gente que tem live, a Tati tem live daqui a pouquinho eu também. Mesma tenho já aqui agora. Tem gente que tem que lavar louça, lavar banheiro, fazer comida, e eu, no meu caso, passear com o Edivaldo, meu gol. Eu ainda tenho que passear com ele. Ô, gente, deixa eu só falar meu Instagram aqui rapidinho. Isso, Tati, fala aí. Por enquanto, eu ainda não estou com só de gramática, mas já está em vias de, tá? Por enquanto, eu estou nesse Instagram aqui, ó, tatifelix.1980. Me sigam lá e a gente vai conversando aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só mandar um inbox lá, tá? Beijo, Vivi, saudades de você. De todos, aos alunos, obrigada pelo convite, e sigam estudando, gente, não desistam, que vai dar tudo certo no final. Acompanhem o Insta lá da Tati, tem várias dicas, eles trabalham com uns desenhos bem interessantes, ilustrativos da gramática, tá? E, claro, né, sempre é bom ter aí no nosso hall de amigos no Instagram alguém maravilhoso igual a Tati, que pode tirar várias dúvidas aí com os seus conhecimentos. Galera, beijo. Beijão, gente. Fiquem na paz. Tchau, Vivi. Falou, galera. Tchau. Tchau.